Qual a sabedoria que guia a sua vida? Eu tenho o estudo passado, a gente falou em sabedoria também. É um tema que tem me incomodado um pouco, né? A gente está vendo os acontecimentos do mundo, né? Está vendo as coisas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. E isso tem me incomodado bastante, né? Que é uma coisa assim, que falta sabedoria nas pessoas. A gente vai ler um texto aqui hoje de Tiago. Esse Tiago que a gente vai ler o texto aqui, ele é o irmão de Jesus. Ele era o irmão de Jesus. O irmão, na época que Jesus começou o seu ministério, os irmãos dele, as irmãs, né? Eles meio que rejeitavam. Jesus falou: não, você é louco, para com essas ideias aí e tal. Não queriam que ele se manifestasse, mas enfim, Tiago foi um dos apóstolos de Jesus. Foi um cara um irmão que se converteu e que andou com ele, se tornou um apóstolo, né? E a gente vai ler o que ele fala aqui. No estudo passado, a gente falou um pouco lá de Efésios, onde havia um versículo que dizia assim: a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus, né? Remir o tempo quer dizer aproveitar as oportunidades. Aquela palavrinha tempo que está lá, não significa, no original, não está cronos, que é o tempo do relógio, né? Os minutos, os segundos, das horas, não. É kairos, que chama, é oportunidades. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades para ser sábio, para mostrar sabedoria. Agora, hoje em dia, tem muita informação, muita informação. Eu já comentei num estudo aqui um dia, uma criança de 7 anos hoje tem mais informação, por exemplo, que Alexandre o Grande, que foi um grande imperador, conquistou desde a Ásia até a Europa. O cara não tinha informação. E uma criança de 7 anos tem muito, mas muito mais informação do que ele. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem informação, mas falta sabedoria para muita gente. Vamos classificar aqui, né, essa sabedoria, que a própria palavra diz que existem a sabedoria que é terrena. Ele fala aqui, né, é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Tem gente que tem esse tipo de sabedoria. Você vê as pessoas agora, o dia que eu estou falando aqui com vocês, teve algumas semanas atrás aí, foi descoberto uma adulteração em bebidas e que levou gente à morte, levou gente à cegueira. Quer dizer, a pessoa que fez isso tem uma certa sabedoria para ganhar dinheiro, para ganância, né? Pô, vou ganhar dinheiro com isso, então eu vou falsificar bebidas que são caras, vou vender. E a pessoa de um restaurante, não sei, aí eu não quero julgar, mas não sei se a pessoa se diz, sabia que estava comprando aquilo para vender para os seus clientes. Quer dizer, falta sabedoria das pessoas, né? Falta essas coisas assim, a pessoa que vai falar, vou comprar barato, né? Olha que oportunidade, né? Uma garrafa de uísque, eu não sei quanto custa, porque eu não bebo, né? Eu bebo vinho, às vezes um pouquinho e tal. Aí eu assim, vamos supor, uma garrafa de uísque custe R$ 100. Aí aparece um cara lá, olha, esse uísque aqui da mesma marca eu vendo para você por 50. Poxa, que oportunidade! Eu vou comprar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu gosto muito de bacalhau. Gosto mesmo. É um prato eu admiro, que eu gosto e gosto muito de fazer. Só que eu sou meio enjoado para bacalhau. O tipo de bacalhau que eu gosto é aquele bacalhau que é servido, eu sirvo em postas, que você espeta o garfo assim, ele abre aquelas pétalas, né, que você põe na boca, ele derrete na boca. Aí um dia um amigo me convidou para comer. Falou, ô, tem um restaurante ali, era um lugar perto de onde a gente trabalhava, tá vendendo anunciou lá um prato de bacalhau por R$ 29,90. Vamos lá. Eu falei, como é que é esse bacalhau, né? Ele falou, não, ele mostrou lá, é servido em postas, vem com arroz, com brócolis. Eu falei, olha, meu, desculpa, cara, mas R$ 29,90 não é o bacalhau que eu gosto.
eu vou chegar lá, vou pagar R$ 29,90 no prato e eu não vou comer o bacalhau, porque é um bacalhau que você vai pôr na boca, vai virar chiclete, ele cresce na boca. É bom esse bacalhau, é bom para fazer bolinho, para fazer desfiado, mas não para fazer daquele jeito. Então eu desconfiei do preço. Então falta sabedoria, ou será que essas pessoas têm essa sabedoria, mas voltada para um lado? Vamos ver o que ele fala aqui. Ele pergunta assim, olha, está em Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, eu vou ler para vocês. Ele diz assim, ó, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Então aqui, mas não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga, sentimento faccioso no coração. Inveja amarga, amargura no coração. Isso é uma coisa que, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. Você pode se tornar uma pessoa amargurada. Vamos supor, alguém faz alguma coisa para você. Você não vai lá e trata. Ou você me magoou, você me chateou. Você deixa passar e deixa, e daqui a pouco você está com o coração cheio de raízes de amargura. Você tem inveja daquela pessoa, uma inveja amargurada. Você não pode ver aquela pessoa se dar bem. Você quer que ela seja derrubada. Ele está falando aqui, ó, inveja, é, inveja amarga e sentimento ambicioso, faccioso. Faccioso é divisão, né? Então, hoje a gente fala muito em facções criminosas, quer dizer, divisão de crimes. Né? Você tem sentimento faccioso, quer dizer, você não quer que as pessoas se unam, você quer que as pessoas se dividam. Hoje a gente vê isso no mundo, no nosso país. Ah, eu quero que as pessoas, os homens sejam contra as mulheres contra os homens, ou as pessoas, os negros contra os brancos, os pobres contra os ricos, os, os, os humildes contra os de conhecimento. As pessoas querem que a gente se divida. Né? Então, isso aqui não é uma sabedoria. Aí ele fala aqui, ó, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, olha o que ele fala aqui, terrena, animal e demoníaca. Você percebe? Então, a pessoa que tem uma sabedoria dessa para prejudicar os outros, para dividir os outros, para levar os outros à morte. Né? O cara vender uma bebida dessa falsificada. Aí eu não sei quem que é pior, se é o cara que inventou, que vende isso, parece que a substância é metanol, ou se é o cara que compra e sabe que está comprando, entendeu? A pessoa precisa ter um pouco de discernimento. Você lida com gente, vão milhares de pessoas no seu estabelecimento para consumir bebida, para comer, eu vou tomar uma caipirinha, vou não sei o que e tal. Pô, e o cara morre, leva a cegueira, o cara morre, paralisia cerebral. Como é que é isso? Isso é sabedoria que se apresente. Então ele fala aqui, olha, inveja amargurada, né? Sentimento faccioso, nasce de um coração egoísta. Você só está pensando em você, cheio de inveja, de divisão, de ambição, né? De planos escusos. Você tem planos escusos. Essas né, facções criminosas que querem pegar dinheiro, não sei de onde que pegam dinheiro para lavar dinheiro, compram drogas para vender drogas para as pessoas. Quer dizer, que sabedoria é essa? E o nosso país é condescendente. Né? A gente não vê a justiça. Uma vez, eu não me lembro agora, não me lembro agora o nome do autor que foi entrevistado, e ele escrevia novelas, né? E aí perguntaram para ele, ô fulano, eu não me lembro o nome dele agora, por que as suas novelas sempre acabam em pizza? Olha, isso faz anos, anos, faz muitos anos. E o cara falou o seguinte, falou, olha, as minhas novelas acabam bem, quer dizer, os mocinhos prevalecem contra os bandidos, porque basta você abrir o jornal e ver televisão que você vai ver as desgraças. Você vai ver que as pessoas ruins se sobrepõem às pessoas boas. Às vezes aquele que é errado se sobrepõe ou leva vantagem sobre o que é certo.
Então, as pessoas gostam de ver a justiça sendo cumprida, o bandido sendo punido e o bonzinho sendo galardoado, vamos dizer assim. Mas não é o que acontece no mundo, né? Tá certo que o mundo é administrado pelo diabo, né? O príncipe deste mundo cegou os entendimentos das pessoas. Mas, enfim, a gente gosta de ver a justiça, e não é o que a gente vê no nosso país, né? Infelizmente, talvez até no mundo, a justiça não prevalece. Então, gente, esse tipo de sabedoria, que é terrena, animal e demoníaco, é o seguinte: reina num coração amargurado, num coração invejoso, num coração ambicioso. Eu tenho uma ambição, eu quero ficar rico, eu quero ficar poderoso, eu quero mandar nos outros, eu quero ser um cara poderoso, sabe? Um coração, e aquele lá está se sobressaindo na empresa. Você tem uma pessoa que está se sobressaindo na empresa e você, infelizmente, não está acompanhando, e essa pessoa está indo bem, e você, então, em vez de bater palma, em vez de falar, oh, meu, parabéns, deixa eu aprender com você. Como é que você faz isso? Deixa eu aprender também. Não, você tem inveja, você quer pregar um ponto daquela pessoa para entregar ela para o seu chefe, ou para o dono da empresa, ou para derrubar ela. Sabe que isso é sabedoria o quê? Terrena, animal e demoníaca. Aí ele continua aqui, né? Aí no versículo 16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Quer dizer, reinou o egoísmo, você não tem paz, mas tem divisão. Aí ele fala, mas, né? Aí vem aquela conjunção adversativa maravilhosa que é usada na Bíblia. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Então, os frutos da justiça semeiam-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, olha lá, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, quer dizer, é uma sabedoria que não tem, eu vou a favor de você porque eu tenho interesse que você vai prejudicar o outro. Não, ela é imparcial. É a sabedoria pensando o quê? Nas coisas de Deus. O que agrada a Deus? Eu ia a favor dessa pessoa ou daquela? Aquela está fazendo coisas que não agradam a Deus, então eu vou a favor dessa. Você entendeu? Essa sabedoria que ele fala que reflete o caráter de Deus é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que você transforma relacionamentos. Ele se aplica essa sabedoria em tudo, no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, relacionamentos com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, seu genro, com sua nora, sabe, com sua sogra, com seus pais, seus filhos. Pessoas sábias. Como é bom você estar junto com pessoas sábias. É diferente você estar junto com pessoas que têm conhecimento, mas que não são sábias, né? A gente já falou aqui uma vez. Mas a pessoa que tem aquele conhecimento, nossa, o cara é versado em vários assuntos, conhece tudo, né? Eu lembro que tinha um livrinho, não sei se existe esse livro ainda, chamava Seleções. Era legal, você lia aquilo, era um livrinho que vendia na banca de jornal. Seleções, não sei se era mensalmente que saía aquilo. Tinha assunto de tudo quanto era tipo que você possa imaginar: política, esporte, geopolítica, guerras, economia, diversão, tinha tudo que você possa imaginar. Então o cara lia aquilo, ele ficava versado em muitos conhecimentos. Hoje não, hoje você tem o Google, você tem um monte de coisas que você pode adquirir conhecimento, ou se você tem dúvida em algum assunto, a inteligência artificial te responde tudo isso daí, né? Mas é diferente você estar ao lado, você conviver, ou estar ao lado, ou conhecer alguém que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Por quê? Porque não sabe tratar as pessoas. Fala assim, não, esse cara é um coitado, né? Não conhece nada do que ele está falando, levantou um assunto, não, eu
Eu sei do que eu estou falando. Eu sou versado nesse assunto aí, esse aí é um pobre coitado que não sabe. Não é. Isso não é essa sabedoria que vem do alto, né? Então, o sábio, ele é um cara que é pacificador. Ele não é um cara que divide. O cara usa esse termo, né? Uma pessoa, né? Uma mulher, um homem. Ele não é uma pessoa que divide. Ele é uma pessoa que junta. Ele é um cara, ele é uma pessoa que tem aquele tratamento que você quer estar junto com ele. Puxa, como essa pessoa é sábia, né? Ele não é um divisor, muito pelo contrário, ele é um pacificador. Se tem alguma contenda, ele vai lá, pô, por que vocês estão brigando? Às vezes é uma pessoa que conhece os termos da família, ou de um amigo, os amigos brigaram. Não, vem cá, deixa disso. Ele é um pacificador, não é um, um divisor, né? Então a sabedoria ruim, a sabedoria terrena, ela destrói as coisas ao redor. A sabedoria do alto, ela edifica, ela gera a paz, né? Ela une as pessoas, né? E como que a gente faz? Tá bom, Marcelo, você está falando sabedoria, 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 tá legal. Mas e como é que se adquire a sabedoria? É um treinamento? Eu vou ler livros aí que vão falar sobre isso. Como adquirir sabedoria em 10 passos? Como adquirir? Olha, gente, eu lembro que quando eu tive filhos, muitas pessoas falaram, putz, você vai ter filho agora, você é louco, mas você vai ter filho, como é que você vai educar um filho nesse mundo? Isso há 30 anos atrás, né? Nesse mundo, o mundo está. Né, como é que você vai educar um filho e tal? É uma coisa interessante, e é o que eu vou falar para vocês aqui. Essa sabedoria do alto é uma sabedoria que Deus provê para você. Ele dá essa sabedoria para você. Basta que você peça. Olha aqui, ó, que ele fala no próprio livro de Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Então você vai ter um filho, você vai se relacionar, você vai casar. E aí você fala, nossa, vou casar. Pô, você precisa ter muita sabedoria, muita sabedoria. Você vai unir duas pessoas que têm hábitos diferentes, famílias diferentes, educação diferentes, e aí você vai botar essas pessoas juntas para num casamento, para se relacionarem para o resto da vida. Como que é isso? Pô, vai ter confusão, vai ter briga, vai, você é assim, você é assado. Você tem que ter sabedoria. E como é que eu adquiro essa sabedoria? É essa sabedoria que vem do alto. Educar filhos. Pô, então você, seu marido, você, sua esposa, cada um tem um conceito diferente. Por isso que a gente fala assim, a gente tem que seguir o manual da vida, que Deus ele coloca tudo, como um marido tem que se relacionar com a sua esposa e vice-versa, com a esposa, o seu marido, como que você tem que educar filhos, como que você tem que tratar os seus pais, está tudo escrito aqui. Essa Deus, a sabedoria, ele vai, é aqui que ele fala aqui, ó, Deus, que a concede livremente em todos, sem criticar, e lhe será dada. É só você pedir, tá bom, gente? Eu peço, então, que Deus dê sabedoria a cada um de nós que estamos aqui dentro desse assunto e que se você ainda não optou por ser filho de Deus ou filha de Deus, haja com sabedoria, entregue sua vida ao Deus do céu Todo-Poderoso, que sustenta o universo com o poder da sua palavra. E tenha uma coisa em mente, né? Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente se preocupa com, vai ter guerra, vai ter, como é que fala? Pandemia, vai ter não sei o quê. Se você é de Deus, você tem que ter fé. E Ele é soberano. Você tem que ter fé e confiar a sua vida para Ele. Ele está no cuidado de tudo, da sua vida e do mundo inteiro. Ele está cuidando de tudo, ele é soberano. Ele é o criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que neles há. Tá bom? Aí você fala assim, não, mas peraí, Deus não inventou
a inteligência artificial. Deus não inventou a bomba atômica. Um dia eu vou ler com vocês agora. Eu acho que eu não vou, talvez eu não vá achar esse versículo, mas é uma coisa muito interessante. Está em Gênesis 11, se eu não me engano, isso. Foi quando os caras fizeram a Torre de Babel, e Deus falou uma coisa que isso nunca mais me saiu da cabeça. Quer ver? Ó? Eu acho que está aqui. Ó, está em Gênesis 11, capítulo 6. E então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. A partir desse momento, não tem restrição para as coisas mirabolantes que os homens inventam. Inventaram muitas coisas, energia, internet, coisas muito boas. Inventaram coisas ruins também, como bomba, como drogas, como um monte de coisas. Mas aqui ele fala, já não há restrição para tudo que o homem imaginar fazer. Então, diante disso aqui, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você acha isso escrito a quê? Quantos anos a Bíblia foi escrita? 5.000, 6.000 anos atrás? E aí? Você pensa o quê? Que Deus não está no controle? É que ele já sabia tudo aquilo que o homem ia fazer. Então, não deixe o seu coração ficar ansioso, angustiado com as notícias que você vê. Porque Deus está no controle. Tenha fé, Ele vai cuidar de você. Isso é uma promessa. Deus, Jesus falou: estarei com vocês até o fim dos tempos. Tá bom, gente? E é no nome do Senhor Jesus que eu peço que Ele nos dê esse entendimento. Amém, Senhor.